Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, domingo, 17 de dezembro de 2023, eu estou aqui às 20 horas e 30 minutos para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Espero encontrá-los felizes, alegres, sorridentes, crescendo cada vez mais na graça e no conhecimento de Deus. O tema de hoje é: será que os anjos têm um idioma próprio? Como é isso? Entenda por que você é enganado pela religião. Eu quero ler na epístola de Paulo aos Coríntios, primeira epístola, capítulo 13, versículos 1, 2 e 3, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Amados, o apóstolo São Paulo, na verdade, ele quer expressar a grandeza do amor de Deus. O amor de Deus, ele é tão sublime que ele não tem altura, profundidade, comprimento ou largura. O amor de Deus, ele é mais vasto do que tudo. Não se tem como descrever o amor de Deus. O amor de Deus é algo indescritível. E nós, como filhos de Deus, temos que ter a essência desse amor em nós. Amar cada vez mais o nosso próximo. Amar as pessoas do jeito que elas são, sem discriminá-las. Quando amamos as pessoas, nós não as julgamos e nem tampouco condenamos como a religião faz, como os religiosos fazem. E era isso que o apóstolo Paulo estava querendo mostrar para os seus ouvintes, a grandeza, a essência do amor de Deus. Então ele usa aqui uma figura de exagero. Note que ele começa dizendo: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, de nada adiantaria. Se eu tivesse toda a fé ao ponto de transportar um monte de um lado para o outro, sem amor, nada adiantaria. Se eu tivesse dinheiro e distribuísse para todos os pobres, sem amor, nada adiantaria. E o que nós vemos nas pessoas, principalmente nos religiosos, é a falta de amor para com o próximo. Mas são religiosos. Não vivem sem ter um líder sobre as suas vidas, sem ter um templo para ir, para frequentar. Participa de ritos, de liturgias, de cerimoniais. São assíduos a essas sinagogas. Dizem eles que fazem uma tal obra de Deus,
no intuito de querer agradar a Deus, mas não ama o próximo, não ama as pessoas. Nós mesmo que temos a visão da graça, temos esse entendimento dado pelo Espírito, nós que somos filhos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, que não estamos mais debaixo dos achismos, dos preceitos, das doutrinas dos homens, somos ignorados por eles. Eles não nos veem como irmãos, porque não pertencemos ao mesmo grupo que eles pertencem, porque deixamos aqueles lugares, porque saímos de lá. Hoje nos ignoram, fingem que nos veem. É assim que acontece, eu sofro muito isso, eu já não ligo mais, já me acostumei. Então, esse é o tema. Será que os anjos têm um idioma próprio? Como é isso? Entenda por que a religião te engana. Que línguas dos anjos são essas que Paulo fala quando ele descreve tudo isso aqui nesse capítulo 13? Seria línguas estranhas, porque a religião, a pentecostal, que crê no batismo com o Espírito Santo, com evidências de língua, eles dizem que são línguas dos anjos. Uma língua que ninguém entende quando se está falando. O que é que Paulo queria dizer com isso? Seria figuras de linguagem, hipérbole, ou comunicação entre os seres espirituais lá no céu? Será que era isso que ocorria entre os anjos, para a religião dizer que quando uma pessoa é batizada, com o Espírito Santo, ela começa a falar a língua dos anjos? Daí que pergunta, será que os anjos têm um idioma próprio? E como é isso? Como eles falariam um idioma? Se todas as vezes que eles falavam na língua da pessoa, quando menciona que seres humanos tiveram visões sobre anjos, essas pessoas compreenderam tudo aquilo que os anjos lhes disseram. Como seria então esse idioma? Se os anjos falavam na língua da pessoa que ele queria se comunicar, as pessoas entendiam, e nós vamos ver isso em Apocalipse capítulo 5. E eu quero ler para você, versículos 11 e 12. Olha o que diz aqui. Então olhei, João dizendo, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. João era um judeu, provavelmente falava hebraico, era a sua língua, era o seu idioma. E ele diz aqui que ele olhou e ouviu a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, dos anciãos, e o número deles era milhões de milhares e milhares de milhares, proclamando com grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza, e sabedoria e força, honra, glória e louvor. João diz aqui o quê? Que ele viu e ouviu, ele entendeu aquilo que ele estava ouvindo. Mas a religião diz que as pessoas falam as línguas dos anjos. E que línguas eram essas faladas então pelos anjos? Então, quando Paulo fala em línguas dos anjos, na verdade, Paulo estava usando de uma figura de linguagem
para ele dar mais ênfase naquilo que ele estava falando. E qual era o tema central de Paulo aqui ao se dirigir aos seus ouvintes no capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios? Era a grandeza do amor de Deus, a essência do amor de Deus. Era disso que ele estava falando, para que os seus ouvintes entendessem e compreendessem que se eles não amassem uns aos outros, que se eles não tivesse amor pelas pessoas, de nada adiantaria as suas posturas diante de quem quer que seja, os seus feitos, as suas obras. Tudo isso seria jogado por terra, porque a essência de tudo é o amor. O que adianta você ser rico, você ter uma posição social, mas ignora as pessoas, subestima as pessoas, é soberbo, é arrogante? De que adianta a sua sabedoria, a sua inteligência, a sua riqueza, se lhes falta amor para com o próximo, amor para com as pessoas? Então era o que? Uma figura de linguagem, era um exagero, uma figura que Paulo estava usando para fazer os seus ouvintes entenderem a sua mensagem. Em Salmo capítulo 6, versículo 6, está escrito assim, ó: estou cansado de chorar, todas as noites a minha cama se molha de lágrimas, e o meu choro encharca os travesseiros. O salmista Davi estava realmente dizendo que literalmente ele chorava ao ponto de seu travesseiro ser encharcado. Rios de lágrimas. A sua cama molhava. Realmente, literalmente ocorria isso, acontecia isso? Não. Ele estava usando também o quê? Uma figura de linguagem. A gente chama figuras de exagero. Paulo então estava usando aqui uma figura de linguagem que é definida com retórica, que corresponde a um exagero, com efeito naquilo que ele quer falar. E o que estava em evidência nesse texto do capítulo 13 era falar do amor. Era isso que estava em evidência. As línguas que Paulo diz dos homens ou dos anjos, tudo aquilo que ele fala é apenas umas figuras de linguagem. Ele estava exagerando para que as pessoas entendessem, na verdade, que ele queria dizer da grandeza do amor de Deus, e que esse amor de Deus nós temos que praticar. Existem outros exemplos, corriqueiros, e é muito usado quando as pessoas têm fome, então elas dizem assim: estou morrendo de fome. Ela não quer dizer que isso seja verdade, que realmente ela está desfalecida, que realmente ela está morrendo literalmente porque está com muita fome, que ela está defiando. Ela não quer dizer isso. Ela está exagerando para dar ênfase no que ela está dizendo. É como se ela dissesse: um pão agora seria tão bom, um prato de comida agora faria tão bem a mim. Tamanha é a fome que eu estou. Então aqui, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2, quando ele diz que ainda que ele tivesse fé ao ponto de transportar um monte para o outro, ele não estava dizendo que a fé dele transportaria literalmente um monte de um lugar para o outro. Muitas pessoas acreditam que se ela tiver fé, ela diz para o monte: transporta-se daqui para lá. Ele quer dizer que se tivesse todo o conhecimento do mundo,
Sem amor de nada adiantaria esse conhecimento. Então, essa situação, sem o amor, resultaria o quê? Em orgulho próprio, em soberba, em arrogância. Então Paulo usa aqui de um exagero para enfatizar o argumento do que queria ensinar. Essa é a verdade, queridos irmãos. Não que os anjos tivessem um idioma próprio. Não que esse tal batismo com o Espírito Santo, com evidência de língua, são línguas dos anjos, como a religião ensina, e os religiosos acreditam nisso, que elas estão falando na língua dos anjos. Como eu disse, transportar os montes é uma hipérbole, é uma figura de linguagem usada pelo Paulo. Então Paulo, ao ensinar sobre o amor, ele utiliza dessa figura para dizer que sem o amor, tudo se torna vazio, tudo se torna inócuo, tudo se torna inútil. De nada adianta sem que nós não tenha o amor. O amor, ele é essencial na vida dos filhos de Deus, das pessoas. O amor é tudo. Feliz é quem ama. Ela não discrimina quem quer que seja. Ela se compadece. Ela tem compaixão. Ela tem piedade. Ela perdoa aquele que lhe ofende, aquele que lhe magoa. Ela perdoa, porque o amor é a sua essência. Paulo está demonstrando que mesmo que ele ou alguém preenchesse todos esses requisitos, daqui da primeira epístola, de capítulo 13, versículo 1, 2 e 3, e a linguagem mais sublime dos anjos, sem amor, nada disso teria valor. Por isso que ele fala, se eu falasse a língua dos anjos. Ele não está afirmando que os anjos tivessem uma linguagem própria, que os anjos tivessem um idioma. Não é isso que Paulo está ensinando, não era isso que Paulo está dizendo. Ele disse, se eu falasse, se eu tivesse dinheiro e repartisse para com os pobres, se eu tivesse fé tão suficiente para dizer ao monte, saia daqui e vai para colar, de nada adiantaria, nada disso teria valor. Então Paulo, quando ele utiliza aqui a linguagem dos anjos, ele utiliza com um único propósito. Ele estava querendo expressar a grandeza do amor de Deus. Esse amor tão sublime que é o amor de Deus. Eu me lembro de um hino que dizia assim, se todas as águas dos mares fossem tinta, se todo o céu azul fosse papel, olha a extensão, o céu é infinito, os mares infinito. Se todos os homens fossem escrivãs, se todas as aves fossem pena, nem mesmo assim descreveria o amor de Deus. Veja como o amor de Deus é imensurável. O amor de Deus é grande. E é disso que Paulo quer dizer aqui nessa epístola. A importância do amor de Deus. E que nós, como filhos de Deus guiados, que temos a mente ativada, que temos o entendimento dado por Ele, temos que amar mais uns aos outros. Não podemos ver as pessoas na carne como os religiosos veem, julgam e condenam, mas vemos as pessoas no Espírito. Porque Deus é Pai dos Espíritos.
E nós somos espirituais. Aqui está apenas um espírito revestido de carne e sangue. Não sou isso, como eu falo, que dizem que sou ou que me vejo no espelho. Mas eu sou um espírito que veio de Deus e voltará para Deus. E é assim que nós vemos uns aos outros. É assim que nós vemos os nossos irmãos. E nós o amamos. Porque o amor de Deus, ele está em cada um de nós. Então, esta é a palavra de hoje. Esta é a pérola da graça de Deus de hoje. Será que os anjos têm um idioma próprio? Claro que não. Como é isso? Então, a religião tem nos enganado. E está enganando a muitos. E nos enganou durante muito tempo. Porque a gente cria, assim como eles nos ensinaram, assim como eles ensinam a muitos que ainda lá estão. Fica aí, se gostou, dê um like. Não esqueça de divulgar e compartilhar. E quem não é inscrito, se inscreva. E eu termino dizendo que nós, da graça de Deus, amamos vocês.